Muita gente gostava do Commander, mas achava que faltava motor. Acho que achavam e que faltava, pois desde abril de 24 a Jeep oferece duas versões com o motor 2.0 Hurricane 4, a Overland e a Black Hawk, justamente esse cara que a gente vai avaliar aqui. Mas existem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Sua pressa vale cerca de R$70 mil a mais em relação ao Commander T270 topo de linha? Os 7 lugares e a sua pressa valem os cerca de R$100 mil a mais em relação ao Compass T270 topo de linha? E o espaço que você precisa realmente vale R$40 mil a mais em relação ao Compass com motor 2.0 em sua versão topo de linha? Isso e muito mais a gente vai responder na nossa avaliação do Commander Black Hawk Hurricane 4 ou 2.0 Turbo 4x4 2025. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Commander não é novidade no mercado brasileiro, mas uma coisa que é legal frisar, ele é uma cria totalmente nossa. Ele é um carro que tem essa carinha de Jeep Wagoneer, alguns traços, ele também é vendido em alguns mercados asiáticos, mas ele é fabricado aqui, ele foi desenvolvido aqui a partir de uma variação do Compass. Tem um carryover dele, como a gente vai ver em plataforma daqui a pouco, mas é legal frisar isso porque, em fato, aqui a gente tem um grande carro desenvolvido por brasileiros. E como que está a linha agora em junho de 2025? Você tem 4 opções de acabamento, você tem 3 opções de motor, 2 de tração e 2 de câmbio. Então você tem uma certa saladinha. A versão de entrada da linha Commander é a Longitude, com 5 lugares, opcionalmente com 7. Depois você tem a Limited e a Overland. Essas com motor T270, 4x2, câmbio de 6 marchas. Depois você tem a versão 2.2 Turbo Diesel, que também é uma versão Overland, com tração nas 4 e câmbio de 9 marchas. E por fim, você tem a outra versão Overland com motor 2.0 turbo a gasolina, câmbio de 9 marchas e tração nas 4 rodas, e esse Black Hawk aqui que repete o conjunto mecânico da última. E dando um foco nessas versões Overland, é interessante notar a diferença de preço entre elas. Então, da Overland T270 até a Overland 2.0 Turbo a gasolina, você tem cerca de R$40 mil de diferença. Da versão T270 até a versão diesel, você tem cerca de R$30 mil de diferença. Então tem um certo degrau aí de valores que fica a seu cargo aí responder se vale a pena pagar ou não de acordo com, basicamente, a sua pressa. E aí você pode estar se perguntando também a diferença entre a Overland e a Black Hawk com esse motor. A diferença em termos financeiros é de R$17 mil. E você leva basicamente detalhes estéticos. A medida das rodas é a mesma, o desenho é outro. Pinças vermelhas, detalhes estéticos internos e externos, pequenos detalhes mesmo. Me parece um pouco caro demais, já que o motor, conjunto mecânico e equipamentos, tudo que vocês vão ver agora, é igual entre as duas versões. Então a gente começa por um ponto muito positivo, que é esse motor Hurricane 4, que sinceramente deve ser o nome de motor mais legal dos últimos tempos. Cara, esse motor é muito bom, ele é só a gasolina, por enquanto, não acho que ele vai virar flex, se virar não vai ser tão cedo. Ele entrega 272 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. É um motor que a gente já conhece das versões topo de linha de Compass, a gente já conhece de Rampage, inclusive do Wrangler Rubicon, que a gente também já testou aqui no canal. Então, motor muito moderno, duplo comando, injeção direta, realmente uma joia, e é muito interessante notar como ele fica alto aqui dentro do capô, né? Bem interessante mesmo, o T270, pelo que eu me lembro, fica mais baixo. Como vocês vão ver daqui a pouquinho, o desempenho aqui não é um problema, a gente está falando de um carro que chega aos 100 em 7 segundos e tem máxima de 220 km por hora. Jeep, bota esse motor num Renegade, dá uma piradinha aí, acho que ia ser muito, muito legal mesmo.
E ele tem alguns detalhes construtivos interessantes, como por exemplo, ele tem 2 vasos de expansão, tá vendo? Que você controla o líquido de arrefecimento. Um para a parte fria, parte de admissão, e outro para a parte quente, que é a parte de exaustão. Enfim, um motor muito moderno. E falando de aspecto geral aqui dentro, tudo é bastante organizado. Você tem uma manta aqui, tá vendo? Uma manta acústica e térmica, mas a pintura interna, esse Sting Grey com Black Roof, como me conta a etiqueta, não é igual à externa, tá vendo? Você não tem aquele efeito brilhante que você encontra do lado de fora, mas acho que de modo geral, tudo bem. E você ainda tem alguns pequenos easter eggs aqui, como essa águiazinha aqui, essa cobra, enfim, se você procurar, você vai achar muitas coisas escondidas ao redor de todo o carro. E aproveitando que eu estou aqui na frente, reparem, claro, a grade escurecida, não é exatamente uma cor bronze, é um efeito bem interessante. A gente tem as luzes diurnas de LED aqui embaixo, nós temos faróis de neblina, e os faróis principais também são escurecidos. Mas para um carro que já está em 340 mil reais, faróis de refletores deixam bastante a desejar. Ainda mais aqui que são faróis melhores do que o do Compass, são peças diferentes, mas que ainda deixam um pouquinho a desejar, especialmente quando você considera que dentro do grupo Stellantis você tem carros como o Peugeot 208 estilo 1.0 aspirado, que custam cerca de 100 mil reais e tem ótimos faróis de LED com projetores. Então, refletor aqui não faz sentido para essa categoria e faixa de preço. De suspensão nós temos independente nas 4 rodas, McPherson na dianteira e na traseira. E a gente tem pneus grandes aqui, 235/50 aro 19. E é legal que já com a tecnologia Seal Inside, então a Pirelli Scorpion, dependendo do tamanho do furo, você não precisa parar de imediato para fazer uma substituição, porque ele tem um gel ali do lado de dentro que vai selar o buraco de imediato. E é legal também que nós temos freios bem generosos. São discos nas 4 rodas, ventilados na dianteira, com 330 milímetros de diâmetro lá na frente e 320 aqui na traseira. E claro, como eu comentei, nessa versão Black Rock com as pinças pintadas em vermelho. Então dá um tonzinho esportivo aí que combina com essa versão. Enquanto o Overland fica com um visual um pouquinho mais classudo, vamos dizer assim. E ele é um carro grande, a gente está falando de 4,76 m de comprimento, 2,79 m de entre-eixos. E ele também é pesado, um pouco menos de 1.900 kg de peso total, uma capacidade de carga boa, de 540 kg. O tanque também é um bom tamanho, são 61 litros. E o vão livre é de 20 centímetros. Então, apesar dele não ser desajeitado, ele é um carro bem grande, razoavelmente mais comprido do que o Compass, por exemplo, que mostra que o trabalho estético aqui, aproveitando essa plataforma, foi muito bem feito. E óbvio que esse comprimento extra não é só por conta dos 7 lugares, mas também de um porta-malas muito generoso, como eu vou mostrar para vocês. Mas uma coisa para observar antes, essa traseira limpa. Não tem nome Commander aqui, tração, motor, nada. Só a águia, o Black Hawk aqui, essa traseira com jeitão de malvadona, complementada pelas saídas duplas de escape. Então o carro realmente tem bastante presença. E aqui atrás a gente está falando de um porta-malas bastante generoso. Se você deitar todas as fileiras, ficar só com 2 passageiros, a gente está falando de 1.760 litros de capacidade. Com 5 passageiros, 661 litros. Com 7, 233 litros de capacidade. Óbvio, com 7 você não vai conseguir levar muita coisa aqui atrás, algumas mochilas, mas ainda assim eu acho que é um aproveitamento de espaço muito, muito bom. Você tem 2 luzes nas laterais, você tem uma pequena tomada 12 volts. E o que é legal é que você tem espaço para guardar a cortina, né, a cobertura do porta-malas. Então, aqui embaixo você tem um pequeno alçapão, onde você tem a cortina que é enrolável, fica totalmente guardada aqui, o que é muito positivo. Junto das ferramentas e um pequeno alçapão aqui livre, caso você queira guardar algum item de valor. Então, acho que é um porta-malas muito bem aproveitado e como vocês vão ver daqui a pouquinho, quando a gente estiver na terceira fileira, você também tem uma tomadinha USB e algumas amenidades. E como abertura elétrica, como vocês viram, só apertar um botão, dá para comandar por outras maneiras também, mas ele abre e fecha de maneira totalmente automática. Para quem já conhece a família Commander, Compass ou até mesmo a Rampage,
vai ver muito elemento em comum aqui, mas eu preciso destacar ainda assim o belo trabalho de diferenciação que fizeram, inclusive nos bancos. Reparem, a estrutura é a mesma, mas a capa é diferente. Aqui você obviamente tem esse bordado com o nome da versão, Black Rock, não entendo mal. E você tem esse padrão em diamante aqui nesse vinil, você tem essas costuras mais trabalhadas e essa aplicação em suede aqui, né? Essa combinação que comumente é chamada de alcantara, que eu acho que inclusive fica muito bom, que não é exclusiva dessa versão Black Rock, mas nessa combinação é. Então você encontra os mesmos materiais no Overland, mas com diferentes aplicações. Inclusive nessa face aqui do painel, onde eu estou mostrando para vocês, não é álcool espumado, melhor dizendo, mas tem esse aplique também no material de boa qualidade, é agradável ao tato, é agradável aos olhos, e para quem gosta de dormir no painel, né, você vê que tem uma camada aqui razoável de espuma. Não é difícil chegar na parte dura do painel, mas a impressão geral aqui é boa, por mais que a impressão geral aqui seja um tanto quanto simples, correta, mas eu diria que simples para um carro dessa faixa de preço. A montagem também, tá vendo? Deixa um pouquinho a desejar em alguns aspectos que são clássicos dessa família. O console central ele é um pouquinho balançante demais. A mesma coisa aqui com apoio de braço. Então isso não é um problema do seu carro, é um traço comum aí de Compass e Commander. De modo geral, as pessoas gostam bastante, inclusive muita gente vai ter um faniquito aí de ouvir o que eu falei. Mas eu acho que para um Compass a 190 mil é um acabamento que dá para dizer que é bom sim. Para um Commander na faixa dos 340, algumas simplicidades como essa deixam um pouquinho a desejar. Mas o que é muito bom, primeiro ponto, revestimento do volante é bem agradável e é interessante observar aqui que nesse carro você já tem ADAS nível 2. Então ele tem um sensor que detecta a sua mão aqui para poder atuar ou não. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais do pacote de segurança desse carro. E outro ponto, a ergonomia, que é muito boa, apesar do volante ser torto, enviesado em relação ao banco. Então se você nunca observou, pare de frente a um Compass, o Commander, Rampage, Renegade, o que preferir, e note como o volante é deslocado em relação ao banco. Incomoda? Não. Se observa, mas não é nada muito grave. Por quê? O volante é regulável em altura e distância em um campo muito bom, como vocês estão vendo. O banco tem regulagem elétrica da parte dianteira do assento em altura, da parte traseira do assento em altura, a inclinação dele, e você tem regulagem da lombar inclusive, que é muito bom, e uma importante adição no lançamento inclusive do Commander 2.0, que é a memória. Então você tem os comandos de memória logo aqui na porta, então são duas posições. Então eu já tinha configurado a minha, eu seguro aqui a posição 1 e ele já voltou para o padrão que eu configurei, e os cintos também têm regulagem de altura. Então, de modo geral, é muito fácil se encontrar aqui. Os bancos têm um bom comprimento, como vocês podem ver, apoio de pé correto, acesso aos pedais correto, o túnel aqui não incomoda de maneira absolutamente nenhuma, apoio lateral é correto, por mais que o banco seja grande, você possa escorregar um pouquinho, mas o apoio de cabeça é daqueles que empurram o pescoço para frente. Então se você gosta de dirigir numa posição mais ereta, isso aqui em longas viagens pode acabar sendo um problema. Essa viagem que eu fiz foi curta, não me incomodou, mas quando eu faço trajetos mais longos é normal que a espuma também chame atenção por ser um pouquinho firme demais. Então, apesar de ter espaço para melhorar, não dá para dizer que é um carro mal equipado. Mais uma vez, tudo que vocês estão vendo aqui é de série nessa versão. Ar-condicionado automático de 2 zonas, teto solar elétrico e panorâmico, temos. Sistema de som premium assinado pela Harman Kardon, também temos, com 9 alto-falantes, inclusive um subwoofer. Uma boa central com boa conectividade, uma tela digital que poderia ser melhor, mas enfim. E você também tem alguns recursos relacionados à tração 4x4 desse carro. Aqui no console central, junto da alavanca de câmbio do carregador por indução refrigerado, você tem algumas configurações do modo 4x4. Então você tem um seletor de modos de condução, vou falar um pouquinho sobre isso na nossa volta. Não temos um modo esporte aqui. Você tem o auto hold do freio de estacionamento eletromecânico, que está aqui,
4x4 reduzida, 4x4 bloqueada e o HDC, que é o Hill Descent Control. Então você consegue configurar a velocidade, tirar o pé do freio e o carro mantém aquela velocidade ali numa descida. Por mais que ele não seja um veículo trail rated, você tem um bom vão livre e alguns recursos aqui para te ajudar caso você vá para pegue uma estradinha de sítio mais enlameada, dependendo aí da época do ano. Em termos de segurança, também um pacote muito bom. Esse carro não foi avaliado pelo Latin NCAP, mas a gente está falando aqui de 7 airbags, frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista, e um pacote de assistências à condução que bota ele em ADAS nível 2. Então ele tem, por exemplo, o sistema de frenagem de emergência com alerta, você não faz nada, ele para, muito mais bem configurado do que era no passado, piloto automático tradicional e adaptativo, sensor de fadiga, assistente de farol alto, assistente de ponto cego, inclusive funciona muito bem. E o que é legal é que no lançamento dessa linha você teve, a Jeep colocou, melhor dizendo, além do sistema de manutenção em faixa, o sistema de centralização em faixa. Inclusive é por isso que o volante tem esse sensor, porque o carro é capaz de fazer algumas curvas leves de maneira autônoma, totalmente sozinho. Inclusive é legal também que o ACC tem a função Stop and Go. Então em paradas de trânsito por até 2 segundos, você não precisa dar nenhum comando que o carro volta a andar sozinho. Se o tempo de parada passar disso, com um leve toque no acelerador, o carro volta e resgata a velocidade anteriormente programada. Então é um pacote bastante correto e você pode desativar alguns deles por botões ou configurar outros também a partir da central multimídia. Um bom pacote, mas que não custa lembrar mais uma vez, é exatamente o mesmo que você encontra na versão Overland, com esse mesmo motor, custando R$17 mil a menos. E muito disso, talvez só não o sistema de centralização de faixa ainda, você também encontra nas versões topo de linha de Compass, seja com o motor T270 ou o Hurricane 4. Bem conhecido também é o par de telas que equipa essa versão topo de linha. Então você tem a central de 10 polegadas, já comum a outros veículos da família, e também o painel digital com 10,2 polegadas, que a gente também já conhece de outros carros da linha. Começando pela tela, que tem um layout novo, melhor dizendo, fontes novas, né, dessa versão, com tipografias ali um pouquinho mais esportivas, mas as mesmas funções, tirando a única novidade, que é essa página de performance. Você tem o velocímetro ali ao centro, e você tem algumas informações, por exemplo, vou ligar o carro aqui e mostrar para vocês, de potência e pressão do turbo. Tá vendo? Torque ali, força G. É interessante, acho que é uma brincadeirazinha legal, mas, temos a animação da águia também, isso que a gente queria mostrar e não conseguiu. Mas é a única novidade que a gente tem aqui. No mais, como vocês já devem ter notado, as animações são lentas, olha. Os números também pecam um pouco em definição, especialmente quando os relógios estão menores. Você tem uma opção aqui de comando no volante que te dá essa visualização, né, de diversos elementos, e você consegue configurar o que você quer em cada uma, mas eu sinceramente nunca gostei muito dela, acho ela um pouquinho confusa, prefiro as mais tradicionais. Então, depois dessa página inicial aqui, você tem informações do veículo, então aqui você tem um indicador de consumo instantâneo, médio e autonomia. Você tem aqui temperatura de refrigeração, do câmbio, do óleo, pressão do óleo, tensão da bateria. Você tem um indicador direto de pressão dos pneus, que é bem interessante, muito bom. Informações aqui sobre o start-stop. Você tem informações do percurso, 2 medições, A e B. Inclusive são medições bem limitadas, só com distância, consumo e tempo, não temos velocidade média, por exemplo. E ao contrário do painel de 7 polegadas do grupo, você não tem aquele histórico de consumo e nem a possibilidade de criar novos percursos. Você tem aqui uma tela off-road, então no caso aqui estou com modo automático, mas se eu mudar para o snow, pista escorregadia, se eu mudar para neve e lama, muda um pouquinho ali o fundo do painel e me dá outras informações. Voltando aqui para o automático agora. Você tem informações de áudio, mas ele não apresenta, por exemplo, a capa do álbum. Aqui eu estou escutando rádio, né, então ele não vai fazer isso de qualquer modo. Mensagens e configurações de tela, configurações bem limitadas aqui, do que você quer colocar, por exemplo, em cada um dos cantos. Então, superior esquerdo, você quer temperatura, hora, nada, ou distância do percurso.
Então é um painel que acaba deixando bastante a desejar em recursos, visualizações e qualidade da tela de modo geral. Mas a central multimídia, por outro lado, agrada e agrada bastante. Então a tela de 10 polegadas tem uma boa definição, boas cores e você tem diversos recursos que já são comuns a outros veículos do grupo, mas com um destaque, que é o Alexa integrada, né? Então você consegue dar alguns comandos aqui dependendo do seu nível de tecnologia no sangue, e também o Adventure Intelligence, que já é integrado. E como vocês devem ter notado aqui à medida que eu fui passando, você tem essa página inicial, onde você consegue configurar o que você quer. Então aqui, por exemplo, a gente tem um mapa, tem navegação embarcada, lembrando, e o que eu estou escutando, e você pode puxar aqui também, tem alguns atalhos, por exemplo, a câmera de ré, que é de qualidade bem boa, mas lembrando, não temos câmera 360 e nem no retrovisor traseiro. E você também tem alguns outros atalhos, né? Então, hotspot Wi-Fi, gerenciador de dispositivos, algumas informações podem ser mais úteis. Temperatura aqui nas laterais, né, do ar-condicionado, que você tiver regulado. Mídia, aqui como eu estou usando a rádio, né, me mostra o que eu tenho aqui de favoritos salvos. Eu posso sintonizar, né, pelo botão fácil aqui, né, no dialzinho. Controles do ar-condicionado, que eu acho que é muito bom, porque eles são redundantes aos físicos, então tem para todos os gostos aqui. Então, fluxo, ar-condicionado máximo, se você quer a mesma temperatura dos dois lados, velocidade do ventilador. É legal que você consegue também bloquear ou desbloquear a climatização traseira. Lembrando, não é um ar-condicionado de 3 zonas, é de 2 com ventilador regulável ali na traseira. Você tem o Apple CarPlay, espelhamento sem fio, seja para Apple ou Android, funcionamento absolutamente dentro do padrão, uma qualidade de tela muito boa, como vocês estão vendo, respostas. O mapa, por exemplo, ele funciona, né, o toque assim, você não precisa tirar o zoom, então acho que é muito positivo também. Algumas configurações do veículo, então sua preferência em relação à tela, a perfil, se você quer no modo escuro, claro, luminosidade, assistentes à condução, qual nível, por exemplo, você quer de assistência de mudança de faixa, se é vibração, se é só alerta, intensidade. É bem interessante isso. Configurações gerais de hora, data, navegação, luzes do carro, né, following, coming home, freio de estacionamento, enfim, muita coisa aqui para você brincar. Uma tela que eles chamam de apps, mas são só atalhos aqui, porque o carro já oferece, você não consegue baixar nada novo para ter aqui. E navegador embutido. Como eu falei, né, é que esse carro ele tem conectividade, então você tem mapas em tempo real por um ano, né? Por um ano é de graça, a partir disso você precisa pagar uma mensalidade extra aí para utilizar esses recursos embarcados do veículo. E o que é muito positivo, mais uma vez, comandos físicos. Então tem os atalhos que eu comentei com vocês e os controles de ar-condicionado e também da central físicos. Então você não precisa de se distrair mexendo na tela. Bom e velho comando giratório, para deixar no mudo, inclusive, para desligar a tela também. Então, de fato, aqui é muito positivo que esses comandos físicos ainda existam. O espaço aqui na segunda fileira pode parecer bastante limitado, mas tenha bom senso, não acredite em tudo que você vê, não confie em influenciadores, independente do nicho, especialmente os automotivos que andam piores do que nunca. Óbvio que aqui eu estou com 2 configurações diferentes do banco. Nessa daqui onde eu estou sentado, eu estou com o banco mais adiantado possível e com este encosto aqui o mais ereto possível. Então é uma configuração que você pode usar para ampliar o espaço no porta-malas ou na terceira fileira. E é legal que, como vocês já devem ter notado, ele é bipartido. Então você tem uma alavanca aqui que você consegue correr o banco em até 14 centímetros para ganhar mais espaço. E você também pode inclinar mais o banco. Então olha, acho difícil alguém viajar assim, mas você pode viajar bem relaxado aqui, deitado, aproveitando a vista do teto solar. Vou deixar uma posição mais tradicional aqui, que eu acho que já me atende bem. E vou voltar esse banco, por quê? Eu tenho 1,77 m de altura e eu estou sentado atrás de mim. E olha a diferença de espaço que eu vou ter. Banco, mais uma vez, adiantado, 2 dedos aqui. Sinceramente, se for necessário na viagem, mesmo longa, para levar mais gente aqui, eu vou numa boa, inclusive pela farra. E se eu deixar o banco totalmente recuado, nossa, eu tenho aqui praticamente um palmo de distância do meu joelho para o encosto. É muito bom.
consigo esticar as pernas, é um banco alto, é um banco inclusive que tem um apoio muito bom para as coxas, é um banco comprido, muito melhor do que o do Compass, inclusive, que é curto e foge das pernas. Então aqui, mais uma vez, mostra como que brasileiro sabe sim fazer carro, sem síndrome de vira-lata. Então uma acomodação geral aqui muito boa. A porta também é mais comprida, obviamente, porque você precisa ter acesso à terceira fileira, mas daqui a pouquinho eu mostro isso para vocês. Deixa eu aproveitar que o carro está ligado, o Lucas está desse ângulo. Reparem, no vidro. Isso não é película, ele é escurecido de fábrica e eu acho isso muito bom. Então, nos 3 vidros dianteiros, você tem a janela seguindo a transparência que a lei exige. E nos vidros traseiros você tem essa janela escurecida, que eu acho que é muito agradável para quem vai aqui atrás. O espaço lateral é bom, tá vendo? Não é um carro estreito, então se você precisar levar uma terceira pessoa aqui, espaço vai ser até bem razoável, mas você tem um apoio de braço que vai deixar ela eventualmente desconfortável. 2 pessoas aqui é o ideal, olha. Um apoio de braço muito bom, uma altura muito boa, 2 porta-copos, você vai muito bem acomodado aqui, mesmo em espaço para cabeça, porque lembra que eu comentei há poucos segundos que o banco é mais alto do que o Compass? Espaço para cabeça ainda é bom, olha, 4 dedos aqui da minha cabeça até o forro, mesmo considerando aí o teto solar. Então acho que é muito interessante o aproveitamento de espaço aqui. E aproveitando, óbvio, nós temos os apoios de cabeça que são obrigatórios, e é legal que eles realmente são bem integrados ao banco, reparem, né? Tem até um espaço aqui, e você não tem apenas 2 espaços para cadeirinha, você tem 3. Então você tem os ganchos Isofix nas 3 posições aqui traseira e também o top tether, como eu vou mostrar para vocês ali atrás daqui a pouquinho. É bom também que o túnel central aqui não é muito alto, então não vai incomodar. E esse console central, onde você tem diversos recursos, também é muito bom. Ele não invade e é útil. Então você tem 2 saídas de ar, tá vendo? São individuais, você pode fechar elas. Você tem 2 tomadas USB do tipo C, do tipo tradicional, iluminadas. Você tem a regulagem da velocidade do ventilador aqui atrás, lembrando, ar de 2 zonas, ventilador apenas aqui. E você tem uma tomada 127 volts, padrão residencial. Cara, isso é muito bom. Para quem tem um pequeno compressor para calibrar pneu, como eu tenho, esse carro não tem a tomada 12 volts ali na frente. Tem um no porta-malas, mas você pode usar essa tomada 127 volts para, por exemplo, usar o compressor, para passar um aspirador aqui. Você está com o notebook trabalhando, conecta aqui, usa o roteamento da central multimídia. Cara, eu acho isso aqui um aspecto, um ponto muito positivo mesmo. E na terceira fileira, como que vai a galera? Olha, você pode acessar ela por qualquer um dos 2 lados do carro, que é bem positivo. Então aqui vou acessar por esse, lembrando o banco bipartido. Você puxa a alavanca aqui de cima, onde está o ombro, né? Seria o ombro do passageiro. Você puxou, o encosto deita, e no momento que ele deita, o banco corre. Lembra que o banco corre 14 centímetros? Você também tem esse recurso aqui. E aí para acessar, vamos lá. Tem um espaço ok. Não dá para dizer que é dos piores. Acho que é uma boa solução de modo geral. E aqui, este banco, né, esse solitário, está regulado na posição que me dá mais espaço aqui na terceira fileira. Ou seja, ele está corrido para frente e o mais em pé possível, como vocês podem observar. Então aqui você vai ter as limitações óbvias de um carro de 3 fileiras. O piso é alto, você não vai ter muito conforto aqui para as pernas. Então trajetos longos podem ser um pouquinho desagradáveis se o passageiro for adulto ou um adolescente grande. Mas o espaço para o joelho nessa condição é bem bom. A gente está falando aqui de mais ou menos 4, 5 dedos do meu joelho para o encosto. E como vocês viram, mesmo nessa posição, eu ainda consigo me encaixar bem ali. Óbvio que mais uma vez eu preciso muito frisar isso, né? Você não vai ter muito apoio aqui para as coxas. Não vai ter apoio nenhum na realidade. Espaço para a cabeça, vamos lá, olha. Ainda é bem bom. Cerca de 4 dedos aqui da minha cabeça até o forro. E o que é legal é que você tem, por exemplo, aqui atrás, um pequeno porta-copos. Você tem aqui um desse lado, você também tem um do outro lado. E só desse lado aqui, você também tem uma tomada USB iluminada, uma tomada USB tradicional. Vidros também são escuros, lembra que eu comentei com vocês? O que é muito bom. E você também tem iluminação aqui, uma iluminação de cortesia.
que se acende com essas portas abertas, mas que não se acende com o porta-malas aberto. Poderia também, mas acho que é um detalhe. E você também tem configurações diferentes para essa terceira fileira. Reparem, inclusive, a diferente inclinação do encosto desse banco. Então esse aqui está mais em pé, esse está mais deitado e a gente tem uma pequena diferença de porta-malas. E vamos supor que você não precise dos 7 lugares armados, você deita esse banco e tá aí. Você pode levar um pouquinho de mala aqui, por exemplo. Então você pode levar 6 pessoas e usar mais espaço aqui para mala, usar até o teto, uma mala grande, saber distribuir bem aqui. Enfim, acaba se mostrando um carro bastante versátil. E a utilização desse banco aqui é bem fácil, você não precisa montar, desmontar como no Aircross e nem fica aquele grande trambolho igual na Spin. Só puxar. Inclusive tem uma cordinha aqui para facilitar, caso você esteja fazendo isso ali de trás. Pronto, o banco está armado ou desarmado. Mas você deve estar se perguntando como que fica com estes bancos aqui totalmente recuados, né? Vou pedir uma ajudinha para o Lucas para a gente regular esse daqui. Inviável. Em uma palavra, inviável. Vocês estão vendo aqui, né, onde meu joelho está, onde o outro está. Mas lembrando, isso aqui está o mais deitado possível. Se eu deixar na posição mais ereta, por exemplo, eu já consigo entrar aqui. Não vou dizer que eu consigo andar aqui, mas eu consigo entrar. Então, de fato, a solução dessa fileira que corre é muito boa. Você consegue equilibrar bem o espaço para quem está aqui na segunda fileira e levar alguém aqui na terceira. Mas, lembrando, por trajetos longos, só se for uma criança ou um adulto não muito grande e que realmente esteja aí no espírito da viagem com a galera. Vamos começar a nossa volta aqui com o Commander então. E aproveitando o espaço livre, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o diâmetro de giro, que é de 11,5 metros. Que eu acho muito bom para um carro desse tamanho. Então olha, facilita você, né, caso de manobras em garagens mais apertadas. E é legal que você também tem um sistema automático de estacionamento. Então você pode acionar por um botão aqui no painel. Infelizmente aqui, como está vazio, não vou conseguir mostrar para vocês. A direção transmite um pouquinho das irregularidades, tá vendo? À medida que eu tô passando em algumas, como ela tá dando alguns tranquinhos, mas eu acho que tudo bem, não é um ponto que incomode. Vamos aproveitar o espaço aqui também para fazer uma rápida aceleração para mostrar para vocês questão de delay de pedal, de turbo e até resposta do carro, né? Então olha, é uma descida, tá? Então não tem fins de medir 0 a 100. Eu vou pisar fundo no modo automático aqui em 3, 2, 1. O carro é muito rápido, isso não tem dúvida absolutamente nenhuma. É legal que o piso ali escorregadio, com tração nas 4 rodas, você tem, né, essa resposta bem significativa, né? Não é um carro que sai distracionando, afinal de contas ele é muito potente, mas o pneu e tração ajudam bem a segurar. Delay de acelerador, como vocês viram, também nada exagerado, muito discreto. E aqui, como eu estava comentando, eu fiz essa aceleração no modo automático, mas você também tem outros 2 modos, que é o Sand, Mud, ou seja, areia e lama, e você também tem o Snow. O Snow eu acho difícil alguém usar por aqui, mas é para pisos de baixa aderência, igual areia e lama também, mas muda um pouquinho aqui os parâmetros de controle de tração e mapa, né, do carro de modo geral. Então é um carro que, apesar de não ter muita pretensão off-road, ele ainda aguenta alguma coisa, né? Falando de pisos ruins, né, que é o mais comum aqui no nosso dia a dia. Cara, muito bom. O pneu tá com a pressão aqui de carga, porque inclusive eu fiz uma viagem com esse carro de São Paulo até a região de Campinas com 6 pessoas. Então usei a pressão de carro cheio, são 35 PSI, e ele fica um pouquinho mais seco, né? Até tende a ficar sacolejante. Mas cara, tá muito bom mesmo assim. É um carro que
tem rodas grandes, então você não precisa ter muita preocupação com buracos, porque na maioria ele vai só passar por cima. O pneu não é de perfil baixo, que é muito positivo. Vão livre, tranquilo, lombada. Essa é uma lombada sequinha, sabe? Aqueles postes deitados. Muito, muito bom mesmo. E é uma suspensão muito silenciosa. Esse carro aqui está com 15 mil quilômetros rodados da frota de imprensa da Jeep. São carros que trabalham bastante. E, sinceramente, absolutamente irrepreensível. E acho legal comentar isso porque o Compass, quando a gente avaliou com esse mesmo motor, ele tinha ficado com um caráter um pouco mais macio do que o T270. Esse carro aqui não, ele está inclusive bem firminho mesmo. Então acho que está um acerto muito bom entre comportamento e conforto. Então velocidades de estrada, curvas, você pode atacar de maneira bem agressiva, inclusive, que os pneus têm boa aderência, o carro não rola de maneira exagerada, comportamento perfeito. Vamos aproveitar que a gente passou ali no radar. Tô aqui, não sei qual marcha, ele não me fala. Tô a 18 por hora, 1900, vou pisar fundo em 3, 2, 1. O controle de tração entrou para dar uma travada no carro e eu já tô 80. É realmente muito desempenho mesmo. E eu acho que é legal deixar isso bem reforçado, porque no T270 muita gente reclamava que faltava motor. Eu nunca achei isso, mas eu entendo que existe um público que pode precisar andar com o carro cheio, com 7 pessoas, e às vezes até blindar o carro. E aí, nessas situações, de fato, a sobra aqui vai ser muito maior. Acho que talvez, inclusive, esse seja o principal público desse veículo. Pelo menos aqui em São Paulo é muito fácil você ver ainda Tiguan R-Line, né, pré-facelift, com motor 350 TSI, blindada. Então acho que esse carro aqui talvez seja perfeito para esse tipo de usuário. Então você precisa de espaço, vai levar peso, ou vai ter o peso extra da blindagem, aqui você definitivamente vai ter aquela sobra mais de potência. Óbvio que isso tem um preço, como vocês viram, mas fica a seu critério. Sensação de pedais, de modo geral, tudo bastante ok. O freio, ele não tem só discos maiores do que o T270, mas ele também tem uma bomba de vácuo diferente. Enfim, carro que foi todo retrabalhado para receber o motor mais forte. Mas o câmbio, bem, o câmbio deixa um pouquinho a desejar. Esse câmbio de 9 marchas, ele já tem um histórico de ser um pouco confuso. A gente conhece ele do Renegade, por exemplo, que tem motor T270, a gente já conhece ele do antigo Compass e até o Commander mesmo, com motor turbo diesel. E é um comportamento bem padrão dele, uma certa indecisão em relação ao uso de marchas. São muitas marchas, né? São 9. Aqui tá melhor, porque afinal de contas você tem um motor mais forte, mas você tem aquela sensação clássica, né, de patinação, um câmbio que você nota como ele está desperdiçando energia. Quando eu digo energia aqui, eu digo muito combustível, né? Então você tem um consumo pior do que você poderia ter, você tem um desempenho que é muito bom, mas que ainda é afetado por isso, enfim. Escolhas, né? Mas é um conjunto robusto da ZF, isso não se questiona, e que para o público, acho que de modo geral ninguém vai se incomodar muito, né, com esse conjunto, mesmo com esse carro aqui com uma certa pretensão esportivada. A direção vai no mesmo caminho. É uma direção rápida? Não. Mas olha, boas respostas de modo geral. Acho que uma direção rápida aqui não faria sentido, porque é um carro comprido de quase 2 toneladas. Como vocês viram, transmite um pouquinho das irregularidades do piso em algumas condições, mas sem incomodar. E o peso também é muito bom. É uma direção que tem um pezinho em velocidade de manobra, sem incomodar, e que na estrada ganha um peso legal, e também é um carro com uma boa centragem, tá vendo? Estabilidade direcional. E olha que maravilha, aqui foi perfeito. Vocês viram a direção no piso ruim? Óbvio que a pressão de carro cheio não ajuda muito nisso, mas ainda assim é uma direção que transmite um pouco dos impactos, né?
E assim como o câmbio, cara, acho que dificilmente alguém vai se incomodar, porque é um carro rápido, sim, é um carro que tem um visual mais esportivo, sim, mas não é um carro esportivo, né? Então esse é um ponto a considerar. Falando de pequenos detalhes aqui de calibração agora, o start-stop é bom. Eu vou parar aqui, olha, parada normal, sem tranco, muito bom. Mas algumas coisas incomodam. Primeiro, na hora que liga o limpador, ele dá uma travada, que denota aí uma certa falta de cuidado, talvez. E eu vou desligar o start-stop aqui, porque quando ele está inativo, e pode acontecer de acordo com carga da bateria, uso do ar-condicionado, a vibração na lenta incomoda. Então, inclusive, eu consigo ver o logo da Jeep aqui tremendo bastante na almofada. Uma vibração, para quem já andou muito de AP na vida, vai saber bem do que eu estou falando. Aquela coisa constante, numa frequência bem que chama a atenção, né? Com a mão no volante, dependendo do momento também nos bancos. Isso aparentemente é por conta da ausência do controle de neutro. Então, botei em neutro, parou. Inclusive muda até o barulho do motor. O que mostra como esse câmbio aqui não é exatamente dos mais eficientes, né? Mas mesmo assim, o que você encontra em resultado aqui em termos de consumo é até impressionante. Porque esse carro, lembrando, ele é abastecido apenas com gasolina. Em trânsito urbano pesado, fica na faixa aí dos 4,5 a 5 km por litro. Que é um número praticamente empatado com o T270, no Compass, inclusive. Quando você está falando de um trânsito médio, então você pega algumas avenidas mais rápidas, trânsito, pode esperar número aí na faixa dos 8 km por litro, acho bem correto. Chegando até 13, 14, um trânsito de domingo de manhã, leve, em avenidas livres de 50, 60 km por hora. Em vias expressas, não é difícil chegar em números aí na faixa dos 15, 16 km por litro. Isso andando na faixa dos 80 km por hora. Em estrada, é muito legal que eu consegui viajar com esse carro com 6 pessoas, como eu comentei com vocês. Em estrada, especificamente a Bandeirantes, indo até a região de Campinas e voltando, na faixa aí dos 125 por hora, ele ficou entre 11,5 e 12 km por litro, que eu acho que é um número muito bom. Inclusive são números em todos os cenários muito parecidos com o T270, no Compass e no Commander. Então dá para notar aqui como esse motor, mesmo em um carro grande, pesado, com pneus largos, é muito eficiente. Então ele é muito potente e também tem um consumo que definitivamente é bastante correto. Vamos então aos nossos pontos positivos e negativos aqui do Commander, e começando pelo que ele faz muito bem. Definitivamente o primeiro ponto vai ser desempenho. Um carro de quase 2 toneladas e 5 metros que chega a 220 km por hora e ao 100 em 7 segundos, dispensa maiores comentários, né? E o segundo ponto positivo é o seu comportamento, porque como diz a propaganda famosa de uma fabricante de pneus, que inclusive equipa esse carro, potência não é nada sem controle. E aqui a gente não tem um carro de pretensão esportiva, é um carro que anda muito, mas é um carro que também tem um comportamento muito correto, um equilíbrio entre comportamento e conforto muito agradável, boas respostas. É um carro grande que anda muito, que não passa insegurança, o que é muito importante também. Terceiro ponto positivo, espaço. É um carro incrível para 4 pessoas. 4 pessoas vão muito bem, muito conforto, comodidade, espaço imenso no porta-malas. Precisa levar 6 ou usar a terceira fileira? Puxa um pouco ali essa fileira aqui central, você ainda vai ter um equilíbrio bem legal em casos, obviamente, de viagens mais curtas ou uso dentro da cidade. Precisa, sei lá, ir você, mais um passageiro dianteiro, usar todo o espaço aqui atrás? Vai fundo, espaço não falta. É um carro muito versátil quando você olha por essa ótica. Mas é óbvio que nem tudo é perfeito, e aqui nós temos também 3 pontos negativos que chamam bastante atenção, e os 3, de certo modo, estão bastante relacionados. O primeiro deles é uma questão de refinamento. É um carro pobre, porco, mal feito? Não, não é isso do que eu estou falando.
Mas existem detalhes que, pelo preço, chamam a atenção bastante negativamente. Por exemplo, o comando da chave de seta ainda passa uma sensação de falta de qualidade, uma coisa de acionamento brusco. Deixa a desejar, não combina com essa etiqueta. Dimerização das luzes, por exemplo, nós também não temos. Alguns detalhes de configurações eletrônicas a gente também não tem. Memória, por exemplo, para travar o carro, sabe? Desceu, chave presencial, trava pela porta enquanto o passageiro está saindo, o carro não tem essa memória. Enfim, alguns detalhes de arquitetura eletrônica que poderiam ser melhores. Isso conversa até com alguns pontos relacionados a equipamentos. Porque a gente está falando de um carro que não tem faróis com projetores, por exemplo. É um carro que não tem luzes matriciais. É um carro que não tem câmera 360. É um carro que não tem câmera traseira no lugar do retrovisor, igual a gente viu no Equinox. Isso tudo são itens presentes já em veículos de 300 mil reais. Isso tudo me leva ao nosso terceiro e último ponto negativo, que é o preço. Um carro que agora, em junho de 25, ao redor dos 340 mil reais, é um pouco difícil de justificar. Se você quer muito um Commander, você pode olhar para as outras opções. Se você quer muito um Jeep, você também tem outras opções. Se você quer um híbrido, você pode correr para outros carros. Isso, inclusive, me leva agora à conclusão desse vídeo. Com quem esse carro conversa no final das contas? Vamos fazer uma brincadeira aqui de personas e colocar cada uma em uma caixinha. Vamos lá. Você está querendo entrar na onda da eletrificação. Esse carro não é para você. Você eventualmente vai cair em um chinês, BYD, GWM ou Caoa Chery. Beleza. Você, vamos supor, é um cara que precisa de um carro mais bruto. Talvez precise de um carro para rodar com segurança, uma coisa mais relacionada a figuras públicas, um carro para aguentar porrada mesmo. Trailblazer ou SW4 são mais caros, bem mais caros, mas talvez te atendam melhor. Não é esse cara aqui. Você gosta de carros da Jeep e está buscando desempenho e muitos equipamentos. Você pode levar para casa um Compass Série S T270, economizar uns bons 90, 95 mil reais, ou talvez um Compass Blackhawk com esse motor Hurricane 4 e economizar também uma bela de uma bolada, cerca de 40, 50 mil. Não precisa desse carro. Você precisa de espaço. Beleza, a gente já está começando a fechar mais. Mas você não precisa de tanto desempenho, vai usar só na cidade ou em estradas boas? Commander T270 já vai te atender. Pode economizar ali valores ao redor de 80 mil reais, dependendo da versão que você escolher. Mas você precisa de desempenho, você precisa de espaço e desempenho. Commander Overland Hurricane 4, você economiza aí uns 15 a 17 mil reais em relação a esse carro e já vai levar para casa tudo que você precisa. Tá sobrando pouca gente, né? Eu acho que a gente está chegando no público desse carro. Eu e o Lucas aqui, a gente fez alguns estudos estatísticos baseados totalmente nas vozes da nossa cabeça. E a gente chegou à conclusão de que esse carro aqui vai encontrar aproximadamente uns 10 compradores. 5 que moram em Alphaville, em Barueri, outros 5 que moram nos Jardins, que tem uma antiga Tiguan R-Line 350 TSI, blindada, e que já estão cansados de seu carro ou chegando a hora de trocar. É um carro absolutamente nichado, é um carro de flagship, como muitas vezes se fala, né? Um carro para ficar bonito na concessionária, para a pessoa falar, nossa, esse é o Commander topo de linha, eu queria um desse, mas vou levar tal. Um carro muito, muito específico. Se você se encaixa nesse nicho e está disposto a pagar a mais, pô, é um carro que é muito bom e faz sentido. Mas vale a pena negociar ainda assim. Porque na rede Jeep não é difícil encontrar descontos generosos em toda a linha. Seja para o Compass, seja para o Renegade, seja para o Commander, vale a pena ir na loja, entender as condições de vendas diretas deles, que é um ponto muito forte da marca, e talvez conseguir um bom desconto nesse carro daqui. Então, nesse valor não vale a pena. Gostou? Negocia.
É uma recomendação que está ficando bem comum recentemente aqui no canal e que a gente também vai aplicar para esse carro. E assim encerramos aqui a nossa revisita ao Commander. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, se você tem sua experiência, a qual preço você conseguiu comprar um. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia com mais uma avaliação aqui no canal. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.